Olá a todos, estamos de volta à nossa caminhada falando sobre Jesus, o pão da vida. No nosso último encontro nós falamos daquele grande sinal que Jesus deixou para os seus discípulos e todos aqueles que o acompanhavam, que foi a multiplicação dos pães. São João refere este momento da vida de Jesus de uma maneira muito especial, no capítulo número 6 do seu Evangelho, indo do versículo 1 ao versículo número 67, 68. Nós vamos apenas ver uma parte disso. Agora, no que aconteceu depois da multiplicação dos pães. Mas antes que façamos isso, vamos elevar ao Senhor nosso Deus a prece que Jesus nos ensinou, dizendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho de São João, que é o que vai nos orientar nesta nossa caminhada de hoje. Então, recapitulando o que tinha acontecido. Jesus vê uma grande multidão diante de si, isso bem sumarizado. E aí, ele, preocupado com a multidão, sempre com o olhar voltado para ajudar aqueles que mais precisam, e já aí está uma grande lição para nós. Jesus mostra solidariedade com aqueles que o seguiam, com toda uma multidão em que só contavam apenas os homens. Consegue então fazer algo absolutamente espantoso. Primeiro questiona os seus discípulos: como vamos dar de comer a toda essa gente? Eles estão necessitados de comida. Jesus lhes tinha dado a comida da palavra, o pão, o alimento da palavra. A palavra é um alimento de Deus, porque é o próprio Deus que se dá. Mas havia necessidade de alimentá-los materialmente. Então, o que faz Jesus? Pergunta a um dos seus discípulos, ou então diz a um dos seus discípulos, para achar um meio de alimentar aquela gente toda. O discípulo, que é Filipe, refuta e diz, com toda realidade diante dele, a realidade prática que ele tem diante de si, que não tinha como alimentar aquela multidão, e ainda indica que nem 200 denários, 200 moedas de prata, dariam para alimentar toda aquela gente. Então, Filipe não resolve a situação, nem se coloca à disposição para fazê-lo, apenas reconhece uma situação de fato e se deixa levar por esta situação em si. Aí intervém um outro discípulo, André, dizendo que havia um menino lá do lado carregando uma cesta com 5 pães, com 2 pães e 5 peixes. Aí o que é que faz? Mas o que é isso? Não é? O que é isso para alimentar toda esta gente? 5 pães de cevada e 2 peixes para alimentar uma multidão. Jesus então manda que todos se sentem, e aí
portanto, aquele alimento que a generosidade daquele menino fornecerá, ele se aproxima, entrega a Jesus a cesta. Jesus pega os 5 pães de cevada e os 2 peixinhos, e depois de fazer uma oração ao Pai, uma oração de agradecimento, portanto, ação de graças, ele simplesmente manda distribuir aqueles 5 pães e os 2 peixes, e toda a multidão foi saciada, foi alimentada à saciedade. O verbo grego usado para indicar como a multidão se sentiu é um verbo que, traduzido literalmente, indicaria isto: saciedade. Eles ficaram, para usar uma palavra pouco usada, empanzinados, quer dizer, cheios, e ainda sobrou, porque encheram 12 cestos com as sobras, para que não se perdesse nada. Tratava-se de um alimento abençoado. O alimento abençoado acaba sendo multiplicado pela partilha. Então, o que Jesus está nos ensinando é que o que temos devemos partilhar com aqueles que não têm, ou aqueles que têm pouco, e principalmente com os que não têm nada, especialmente neste tempo que estamos vivendo. É no nosso tempo que a partilha se faz cada vez mais necessária. E este é um dos sinais que indicam que somos seguidores de Jesus, que vamos atrás de Jesus, fazendo o que Jesus nos pede para fazer. Ele dá um exemplo prático disso. Pois muito bem, isso foi o que aconteceu e foi o que nós vimos. O que ocorre depois? Vamos vendo pela palavra de São João como ele foi descrevendo este fato, que é tão importante, que João coloca como um dos momentos maiores de Jesus, e é logo no início da sua caminhada. Então, ele vai dizer o seguinte: no dia seguinte, quer dizer, ao que tinha acontecido, a multidão que estava no lado oriental do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido o pão, depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Então aí estão as indicações. O Senhor Jesus deu graças e o pão se multiplicou. Foi graça de Deus. O pão a partilha é sempre graça de Deus e nunca faltará, porque exatamente Deus quer que nós façamos isso, que partilhemos aquilo que temos com os que não têm. Partilhemos especialmente nós próprios. Quando a pessoa estiver necessitada, como é que a pessoa está necessitada de bem material? Não sei, pode até ser, mas principalmente quando a pessoa precisa de uma palavra amiga, aí nós temos que partilhar. É neste momento que nós nos assemelhamos a Jesus, que fez exatamente a mesma coisa. Quando viram, está se falando da multidão, que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram aos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Então, vamos entender o seguinte, brevemente. Nós temos isto que está aqui. Vamos supor que este aqui seja o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. A multiplicação dos pães deu-se deste lado aqui. E aí, isso aqui é a beira do lago. A
cidade de Cafarnaum fica aqui deste lado. Então, o que aconteceu? Aconteceu que no dia seguinte, a multidão foi atrás de Jesus. Foi procurar Jesus. E descobriu que ele não estava aqui, onde se tinha dado a partilha do pão, onde se tinha realizado aquele milagre excepcional da multiplicação dos pães. Quando a multidão, que nós vamos fazer assim, a multidão percebeu que Jesus não estava aqui, viu que havia um barco apenas, mas não era o barco dos discípulos, porque os discípulos também não estavam. Eles sabiam, eles souberam, ficaram sabendo que os discípulos tinham saído para o outro lado. Por que foram parar na cidade de Cafarnaum? Porque era exatamente em Cafarnaum que morava um deles, Pedro, Simão Pedro, que era mais ou menos o chefe daquele grupo. Então, Jesus não se encontrava do lado de cá, nem os discípulos que já tinham ido para o outro lado. Só que, nesse meio tempo, quer dizer, no tempo da noite, foram chegando a esta localidade outras embarcações. Aliás, dezenas de outras embarcações com mais gente, que tinham sabido o que Jesus tinha feito daquele lado de lá. Então a multidão que estava do lado de cá entrou nesses barcos e foram todos para Cafarnaum, porque foi aí que eles talvez tivessem sabido para onde tinha ido o barco com os discípulos. E claro, Jesus devia estar com eles. Então vamos para Cafarnaum. Eles não eram de lá, eles eram de uma cidade daqui chamada Tiberíades, que dá exatamente nome ao barco. Então Jesus ficava, o ministério de Jesus, as andanças de Jesus durante 2 anos se deram sempre deste lado daqui, na margem ocidental do lago. Enquanto que na margem oriental ele fez alguns milagres, não é? Entre aspas. Um deles foi essa multiplicação dos pães, segundo São João, que estava no meio deles. Muito bem, então a multidão saiu para lá, para Cafarnaum, em busca de Jesus. E foi justamente lá que a multidão encontrou Jesus no lado oeste, quer dizer, no lago ocidental, que é onde está Cafarnaum, e perguntaram a ele, mestre, então já chamavam Jesus de mestre, deixa eu escrever exatamente o que eles disseram, quando foi que o Senhor, então 2 coisas, nós temos aqui o mestre e temos aqui o Senhor. Quando foi que o Senhor chegou aqui? Quando foi que o Senhor chegou aqui? Esta foi a pergunta da multidão. Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Ora, toda vez que nós recebemos uma pergunta que se inicia com uma interrogação, quando estamos falando de um advérbio de tempo, ali é um pronome interrogativo de tempo. Quando foi que o Senhor chegou aqui? Quando? Tempo. Cheguei ontem, cheguei hoje de manhã, cheguei anteontem, cheguei no domingo. Alguma coisa nesse sentido. A pergunta interrogativa responde-se diretamente. Não se constrói nada em relação a ela. Onde é que você mora? Resposta. Quando é que você fez? Como é que você chegou aqui? Resposta. Modo. Muito bem. Estranhamente, ou então não,
intencionalmente, diria eu, a pergunta: mestre, quando foi que o senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam este sinal. Muito bem. Jesus então dá uma resposta inesperada. Ele está dizendo logo direto, ao invés de responder com um advérbio de tempo, ontem, anteontem, etc. Não. Ele vai logo dizendo aquilo que está no coração de cada um, na mente de cada um. E a pergunta é esta: por que a multidão procurou Jesus? A resposta de Jesus nos leva a isso. No fundo, o que se trata aqui é porque a razão pela qual a multidão foi atrás de Jesus. É isto que a gente infere da resposta que São João registra. Quando Jesus diz: em verdade eu digo a vocês, vocês vieram aqui atrás de mim porque vocês se saciaram, vocês se alimentaram até a saciedade, quer dizer, até se empanzinaram com tudo o que vocês tiveram, e aí vocês vêm atrás de mim para mais. O que Jesus está querendo dizer é que aquele povo que for alimentado foi em busca do mais. Eles queriam ter mais. Não estavam interessados no sinal que indica o ser. O que mais movia a multidão era exatamente isto: buscam Jesus por interesse próprio, interesse de satisfazer-se materialmente. Buscam a Jesus por aquilo que eles comeram, pelo pão, que é um símbolo. Tudo isso é um símbolo. Não entenderam o sinal que está por trás desta grande manifestação da divindade de Jesus. Eles deveriam ter entendido que não estavam diante de um homem apenas, mas de um homem especial, de um homem que era capaz de fazer o que Jesus fez, e somente o Filho de Deus poderia fazer isso. Jesus dá um sinal para eles, e eles são incapazes de entender. Quantas vezes na nossa vida nós também recebemos esses sinais de Jesus? As mínimas coisas, aquelas mais simples, porque é na simplicidade que Jesus está. A simplicidade, por exemplo, de um cesto de pão, com 5 pães e 2 peixinhos, que se transforma em alimento para uma multidão de 5.000, 10.000 pessoas. Jesus vai fundo no coração e na mente de cada um. Ele está chamando a atenção de cada um. Venham a mim, não por aquilo que vocês vão receber para satisfazer os seus interesses materiais. Venham a mim para aprender de mim como é que vocês devem viver em busca do reino. Nós estamos caminhando para o reino de Deus. E se o nosso objetivo é o reino de Deus, devemos colocar de lado os nossos interesses pessoais e buscar, junto com os outros, alcançar esse que é o maior prêmio, o fazer parte do reino de Deus, tomar parte nele. Um reino onde
irmãos, comida à saciedade. Então Jesus está preparando o terreno, na realidade, para o que vem depois. E logo de cara, há uma pergunta que começa com um advérbio de tempo, quando ele dá uma resposta que vai a um advérbio de causa, vai ao porquê. A conjunção porquê, melhor dizendo, por que é que vocês vieram aqui? Vocês vieram aqui para isso. Vieram aqui por motivos pessoais, pelos seus interesses, porque vocês receberam aquilo que nunca imaginavam iriam receber diante das circunstâncias. Então vocês ficaram tão empolgados que agora querem mais, mas querem mais do material. Não abriram o coração para entender o que isto realmente significa. Então, cada passo da nossa vida deve ser um momento que nós temos para mergulhar mais fundo naquilo que Deus realmente quer de nós. Estamos apenas atrás do pão multiplicado ou queremos saber, aproveitando o pão multiplicado, aquilo que ele significa? Então, este é o momento. A multidão foi atrás de Jesus por interesse próprio. Foi atrás de Jesus para ter mais. E nunca lhes passou pela cabeça que muito mais importante do que ter é ser mais. Jesus não elimina o nosso desejo de ter, mas o desejo de ter, com o qual podemos fazer alguma coisa útil, alguma coisa em benefício de outros, para nos beneficiarmos também, o ter significa que ele deve ser usado em função do ser. Eu tenho para ser mais. Quanto mais eu for ser, terei. Terei porque não estarei fazendo as coisas por mim ou para mim, mas fazendo por mim aquilo que pode beneficiar outrem. A pergunta de Jesus vai direto ao ponto. É um dedo na ferida. Como estamos vivendo? Como está sendo a nossa vida cristã nesse tempo tão difícil? É bem verdade que com a pandemia tão mortal, tão letal, tão devastadora, também motivou o surgimento dessa manifestação cristã, acima de tudo, que é a solidariedade. O povo se abriu à solidariedade. Muito bem, exatamente fez aquilo que Jesus pediu para que fizesse, na multiplicação dos pães. Mas aqui, nesse episódio, partindo dele, nós vemos que aquela ida da multidão para o outro lado em busca de Jesus é exatamente o que acontece no mais das vezes. Buscamos Jesus para o nosso próprio interesse. Tanto é que rezamos a Deus, quer dizer, Jesus é Deus, rezamos a Deus para nos ajudar a ganhar a Mega Sena. O nosso interesse é sempre este, ter mais. Por exemplo, quantas pessoas fazem isso? A gente vê isso nas entrevistas. Quando a tal da Mega Sena está acumulada, aí a pessoa chega, eu quero ganhar para dividir com isso. É de se botar um ponto de interrogação bem grande, se a pessoa quer realmente dividir. Ela busca a si, é egoísta, olha para dentro de si, porque é exatamente isso a que conduz a riqueza, o dinheiro. Eu tenho e quero ter mais. Na vida de Jesus haverá uma parábola que ele vai contar de um homem que tinha sumarizando, né? Ele tinha uma grande plantação de trigo
trigo, e ele produzia muito, produzia em excesso. Ao invés de distribuir para os que mais necessitavam, e que são a imensa maioria, não. Ele resolveu construir mais silos para acumular o trigo. E até perdê-lo, porque ele iria apodrecer. Mas não lhe passou pela cabeça partilhar. Então, em cada passo da vida de Jesus, nós vemos que ele não vive para si, ele vive para os outros. E com isso ele foi dando um exemplo de serviço, de doação, e que culmina na Quinta-feira Santa, quando ele humildemente se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Isto é a coroação, é o coroamento, é o ápice da ação redentora, da ação de Jesus, a ação humana de Jesus, mostrando-nos o que devemos fazer para sermos como Ele. E toda vez que formos como Ele, seremos perfeitos, como o nosso Pai é perfeito. Estaremos atingindo a santidade. A santidade não se atinge no altar. Ali é apenas a representação humana daquilo que nós achamos. Bom, essa pessoa foi um santo porque fez isso. Ele nos serve de exemplo. Ele foi santo porque agiu exatamente como Jesus quis que ele agisse. E como ele quer que nós ajamos. Este é o Jesus. E este é o significado da multidão que avança. Ela vai em busca dos seus próprios interesses. É incapaz de reconhecer o sinal. Aí, então, vem um diálogo entre eles. Já vamos para o versículo número 27, em que depois de Jesus dizer: vocês estão me procurando porque comeram os pães e se saciaram, e não porque entenderam, ou porque entendem o significado daquilo que eu estou fazendo pelo caminho. Jesus continua dizendo: não trabalhem, quer dizer, não se doem, não façam tudo a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Aí Jesus já está mudando o sentido da conversa. Ele enfatiza a ideia da comida, porque foi comida que eles tiveram na mão, e foi com essa comida que eles se saciaram. Mas Jesus, o sinal de Jesus é esse. Esta comida é apenas um sinal, é uma comida verdadeira. Sim, vocês comeram o pão verdadeiro. Eram 5 pães de cevada, não é? 5 pães de cevada que se transformaram em 5.000. O pão, esse pão é verdadeiro, é real, é concreto, não é uma fantasia. Mas vocês não devem estar atrás do pão verdadeiro, do pão verdadeiro, vocês devem estar atrás do verdadeiro pão. Então a diferença que São João faz aqui é muito sutil. Jesus diz: vocês estão atrás, vocês vêm atrás do pão, da comida, mas essa comida, que é a comida material, ela se estraga. Não é que estraga mesmo? Quanta comida nós jogamos fora? Quando não deveríamos fazer isso? Porque a comida é um bem material. O bem material, ele acaba, no caso da comida, estragando. Mas ele termina, ele é finito. Então, o que Jesus está propondo é que o nosso interesse não deve estar apenas nessa comida, nesse pão que é verdadeiro, mas por ele, através dele, chegar ao verdadeiro pão. Jesus vai explicar o que é isso.
a verdadeira comida é aquela que não se estraga. A comida é verdadeira, mas acaba estragando. Porque é um bem finito, é um bem que acaba. O bem material já acaba, é o mesmo que ele diga. Vocês não se preocupem apenas em acumular aquilo que vai desaparecer. Vocês não vão ficar com absolutamente nada. Morre e deixa tudo. Não, vocês devem ir atrás daquilo que não estraga, da comida que não estraga. Esta é a verdadeira comida. E qual é a verdadeira comida? Eles comeram o pão verdadeiro, mas qual é o verdadeiro pão? Entenderam? Há uma sutil diferença entre o pão verdadeiro e o verdadeiro pão. O pão verdadeiro é aquele que a gente tem na mão dele. Aqui no caso, Jesus transforma aquele pão de cevada, que certamente tinha o formato do que hoje nós temos aí. Nós comemos, é o chamado pão árabe. É aquele mesmo formato, aquele travesseiro. O pão era de cevada, mas era um travesseiro, feito no fogo da pedra. E normalmente era fininho. Então, aquilo é pão, certamente. É um pão, é verdadeiro? É. Mas Jesus está falando do verdadeiro pão. É aquele que não estraga, porque esse pão ia acabar, iam jogar fora. Ele é que mandou recolher os 12 cestos. Porque eles iam jogar fora. É verdade? É comida? É. Mas nós devemos nos alimentar daquilo do verdadeiro pão. Sem deixarmos de nos alimentar do pão verdadeiro, devemos buscar nele o verdadeiro pão. Aí Jesus, então, vai prosseguir, o filho dizendo exatamente isso. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga. Quer dizer, não se dediquem a acumular coisas materiais para satisfazer os seus próprios interesses, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. Não devemos nos preocupar apenas em acumular coisas para esta vida, porque isto vai acabar. Agora, existe uma outra vida, que é o nosso objetivo. Nós caminhamos desta vida real, com os pés no chão, mas com um objetivo principal: alcançar a vida eterna. Então, nós vivemos uma vida verdadeira em busca da verdadeira vida, que é a da eternidade. E aí ele completa: o Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo, dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. Aqui nessa tradução, Jesus está dizendo: vocês viram o que eu fiz. Mas ele já tinha, nessa ocasião, ele já tinha transformado a água, só para ficar em São João, transformado a água em vinho. Ninguém faz isso. Já tinha feito andar um paralítico. Já tinha feito falar um mudo. Já tinha feito ver um cego. Isso ele ia fazendo ao longo, quer dizer, ao longo de toda a margem do lago. Ele entrava naqueles vilarejos, naquelas cidades, e ia atendendo aqueles que mais necessitavam, a todos, mas aqueles que mais necessitavam. Ele ia em busca desses, e lhes dava um pouco de si. Para cada um recebia um pouco, mas o pouco de Jesus é tudo, porque ele é o Filho do homem, ele é o Filho de Deus. Então, toda vez que ele fazia uma coisa dessas, como por exemplo,
transformar 5 pães em pães que saciaram uma multidão, toda vez que ele fazia isso, era para a maior glória do Pai. Ele o fazia em nome do Pai, com o poder que o Pai lhe dera, porque ele é o Filho unigênito de Deus. São João está mostrando isso. Em Jesus nós vemos não apenas o homem com a nossa forma, com o nosso falar, com o nosso agir. O homem está ali, o humano está ali como nós, mas juntamente com ele está aquilo que nós não somos ainda, mas que estamos destinados a ser. Há nele a divindade de ser o Filho unigênito de Deus, que ele transmite a cada um de nós. Porque exatamente ele é igual a nós. Porque ele nos faz seus irmãos. E por isso nós rezamos aqui no início o Pai Nosso sempre. Porque nos dirigimos ao Pai de Jesus, que é nosso Pai também. Então Jesus diz, exatamente, o Filho do Homem dará a vocês essa comida. A comida que vale, a comida que nos leva à eternidade. Aí o povo continua questionando Jesus. E o que é que Deus quer que a gente faça? O que é que Deus quer que a gente faça? Passamos para a obra de Deus. Fazer é obra de Deus. Então, o que você diz? O que Deus quer, já que você está dizendo que você tem a autoridade do Pai, o que é que você quer que Deus faça? Diga-nos o que é que Deus quer que a gente faça. Aí Jesus vai dar esta resposta. Ele quer que vocês creiam naquele que enviou. Creiam naquele que ele enviou. Qual é a obra de Deus? Crer em Jesus, que é o Cristo. Cristo quer dizer o Messias, e o Messias é o enviado de Deus. Então, crer é fundamental, que vocês acreditem naquele que ele enviou. E quem é que ele enviou? Foi Jesus, por isso chamado Cristo. Cristo porque é o Messias. O Messias é um enviado de Deus, é um ungido de Deus. Então é fundamental que nós creiamos nele para recebermos este verdadeiro pão. E ele vai mostrar depois qual é esse verdadeiro pão. Então, quando ele diz a obra de Deus está nisso, crer naquele que ele enviou. E nós vamos crer através de quê? Através da palavra que ele nos deixou. A palavra que é o Evangelho. A palavra que aqui está. Você acredita verdadeiramente nisso? Você que está me ouvindo, e eu próprio que estou falando disso, acredito no fundo do coração que é exatamente isso, que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o Filho enviado pelo Pai com uma missão única, a de resgatar a humanidade decaída, a humanidade que se afastara de Deus para Deus. Porque Deus é amor. Deus criou-nos para a vida. E não quer que nós permaneçamos no caminho que conduz à morte. E para isso, Deus se dá na pessoa do seu Filho, e se dá por amor. Por isso, Jesus se entrega na cruz por amor. Então, ele está dizendo lá nesse ponto, para as pessoas, para os incrédulos, para aqueles que só têm olhos para as coisas materiais, acreditem naquele que o Pai enviou. Esta é a grande obra de Deus. Acreditar
no Cristo de Deus, no enviado de Deus, que tem o nome Jesus. Como está a nossa fé? Nós não vemos Jesus fisicamente diante de nós, mas Ele está presente, especialmente no nosso irmão, e principalmente naquele mais necessitado. Será que nós vemos nessa pessoa o próprio Cristo? Isto é a grande pergunta que Jesus faz. Será que você vê? Isso se junta ao outro. Por que vocês vieram atrás de mim? Vieram atrás de mim apenas para satisfazer os seus interesses pessoais? Ou vieram atrás de mim porque vocês creem na minha palavra? E aquilo que eu faço é um sinal, é a realização, é a concretização exatamente da missão para a qual eu vim. Eu vou deixando sinais para vocês. Se você acredita na obra, você tem que acreditar em mim, porque fui eu que fiz isso. E fiz isto porque o Pai me deu poder para eu fazer. Quando ele diz que me deu poder, na versão original ele diz: eu sou aquele que estou marcado com o selo de Deus. Jesus traz em si aquele selo de garantia, aquele selo de validade, aquele selo que mostra a sua origem. Ele é o Filho de Deus. Ele foi marcado com o selo de Deus. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Isto é absolutamente fundamental. A grande pergunta que fica aqui é esta. Antes, por que nós vamos atrás de Jesus? Segundo, quem é Jesus para nós? E já vamos respondendo a última pergunta que eu botei lá na pedra. Quem é Jesus, afinal de contas? Como é que eu o vejo? Que significado tem a obra de Jesus para mim? Todos os sinais que ele deixou na sua passagem pela terra, o maior dos quais está aqui, na cruz. Como eu vejo isso? Ainda estamos no período da Páscoa. Jesus já ressuscitou, é claro. Mas aí virá a grande pergunta depois: nós cremos efetivamente na ressurreição de Jesus? Não nos esqueçamos daquilo que Paulo apóstolo disse aos Gálatas e para nós. Se Jesus não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Mas Jesus ressuscitou. Outro grande sinal, o maior de todos. Nesta passagem aqui, que continua, depois de Jesus diz que o que o Pai quer é que vocês creiam naquele que Ele enviou. Eu estou aqui e os sinais que eu vou fazendo pelo caminho indicam isso. Creiam em mim. E Jesus vai chegar um momento em que ele, vendo a incredulidade do povo, ele vai dizer para eles, inclusive dos seus discípulos, daqueles que lhe eram mais chegados, ele vai dizer isso: se vocês não acreditam em mim, muito bem, creiam pelo menos nas obras. E crer nas obras significa, entendam o que elas significam. É a multiplicação dos pães. Quando eles ouviram de Jesus que a obra do Pai era essa, eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? Ora bolas! Jesus está dizendo, ele tinha dito que o Filho do Homem foi enviado pelo Pai, e era o Filho do Homem que ia deixando esses sinais ao longo do caminho. Então, quando a multidão diz para ele: que sinais, quer dizer, que milagres você vai fazer? Ele já tinha feito um monte, inclusive a multiplicação dos pães. Que milagres! Então a multidão continua incrédula. Apesar de ouvir as palavras
E não apenas a palavra, que é uma palavra de força, é uma palavra que tem sentido de vida. Não, eles viram as obras, mas ainda assim não acreditaram. Ou não acreditavam. Acho que surgiu aí aquele ditado que diz: o pior cego é aquele que não quer ver. Parece um paradoxo, não é? E é, o pior cego é aquele que não quer ver. Nós estamos vendo, nós estamos vivenciando determinados sinais que estão por aí. E o que nós fazemos? Novamente recorrem-se às armas. E novamente vai-se para uma guerra estúpida, uma guerra boçal, uma guerra que não tem o menor sentido na Ucrânia. E não duvido que façam isso em nome de Deus. É não acreditar naquele que Deus enviou. Então, aí ele pergunta: que milagres o Senhor vai fazer? Como se ele já não os tivesse feito ao longo do caminho. Acabaram de fazer, fizeram na véspera. Que milagres o Senhor vai fazer? Que milagres o Senhor vai fazer? Aí acrescentaram. Quer dizer, deram um sentido à pergunta. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. E aí citaram a Escritura Sagrada. Êxodo, capítulo 16. Do céu ele deu pão para eles comerem. Nós falamos aqui do maná da última vez. O maná veio do céu, veio. É pão verdadeiro. Pão verdadeiro, sem dúvida nenhuma. Mas do céu veio o maná. Caiu primeiro, foram as codornizes, e de manhã havia aquela massa, aquela coisa, parecia uma geada, veja bem. Parecia que tinha havido uma geada em pleno deserto. Aí eles perguntaram ao mano, o que quer dizer maná? Maná saiu disso? Quer dizer, o que é isso? Não tinham condições de responder humanamente, porque não conheciam aquilo, era uma coisa nova. Aquilo veio do céu. Não estão dizendo nenhum disparate, porque está nas Escrituras. Escrituras é o Antigo Testamento. Tudo aquilo que está escrito lá nos livros do Antigo Testamento. Muito bem. Então, os nossos antepassados, quer dizer, os nossos pais, comeram esse pão que veio do céu. Aí Jesus, então eles questionam, eles pedem a Jesus um milagre. Quer dizer que ele mande do céu mais alguma coisa, ele acabara de fazer um milagre. Aí Jesus diz assim: em verdade vos digo, não foi Moisés que deu a vocês o pão do céu. Por que isso? Porque eles invocaram os antepassados. Os antepassados tinham como chefe quem? Moisés. Então, ao dizerem que os nossos antepassados receberam o pão que veio do céu, era o mesmo que eles dissessem: Moisés nos deu o pão que veio do céu. Moisés nos deu o pão que veio do céu. É isso que eles estão dizendo. Se Moisés fez isso, o que você faz? Esse era o milagre que eles queriam. Jesus repõe as coisas nos seus devidos lugares. Ele diz: olha aqui, fiquem vocês sabendo que não foi Moisés que deu isso para vocês, não. É como se ele dissesse assim: Moisés foi um instrumento de Deus para que os antepassados recebessem aquele pão. Ele foi um instrumento, tanto foi um instrumento que ele também comeu do maná. Ele também se saciou do maná. Aquilo servia para ele. Então essa história de achar que foi Moisés que deu,
quer dizer, o mensageiro de Deus tomado por Deus, não dá certo. Em verdade eu vos digo, não foi Moisés que deu o pão que eles comeram. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão, veja bem, Jesus não negou que Moisés tivesse dado o pão, seria o pão verdadeiro. Agora Jesus faz uma distinção, que é uma distinção joanina, certamente, porque isso está colocado no Evangelho de João. Então ele diz assim, o verdadeiro pão é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão é aquele que desce do céu. Não foi aquele que veio do céu, é aquele que habitava o céu e desceu do céu para a terra, portanto é o próprio Deus que se faz homem, e ao se fazer homem em Jesus Cristo, o enviado de Deus, ele dá o verdadeiro pão, que é o pão que leva à vida eterna. Que é para isso que serve o pão, o verdadeiro pão, levar para a vida eterna. Queremos então que o Senhor nos dê sempre desse pão. Mais uma vez, a reação da multidão é essa. Existe esse pão? Então eu quero para mim. Veja que a reação é sempre uma reação do ter, nunca do ser. Ele não diz assim, eu quero esse pão para me alimentar dele e ser como você. Ele não diz isso. Ele diz, então, dá-nos sempre desse pão. Quer dizer, mais uma vez, a mentalidade é igual a essa daqui. É a satisfação dos seus interesses pessoais, dos interesses materiais. Eu quero para mim. Não quero para mais ninguém. Dá-me deste pão. Lá atrás com a samaritana, Jesus tinha falado da água da vida. Este aqui é o 6º capítulo. A samaritana está no capítulo número 4 de João. Então é a mesma coisa que nós devemos colocar em paralelo. Ele fala, a samaritana então, Jesus está pedindo água que está num poço. Aí ele vai falar, se tu conhecesse a verdadeira água, é ele mesmo que ia dar. Aí ela pediu, Senhor, então dá-me sempre dessa água. Aqui a multidão diz, dá-me deste pão, mas a samaritana não tinha, o interesse dela era outro. Enquanto que aqui não, aqui o interesse é puramente material. O povo é materialista. O povo não enxerga, ele vê, mas não enxerga o que significa aquilo. Portanto, falta aquilo que vai ser chamado mais adiante fé. Mas Jesus já tinha dito antes, creiam naquele que Deus enviou. Esse é que desceu do céu. E se ele desceu do céu, quem é ele? Dá-nos deste pão. Queremos que o Senhor nos dê desse pão. E aí, no versículo número 35, que é onde nós vamos parar, Jesus responde, eu sou o pão da vida. Quem é Jesus? Ele próprio se define, ele próprio se caracteriza, ele próprio diz quem é. Eu sou. Ora, eu sou é exatamente aquilo que Deus disse a Moisés. Quando Moisés, diante de Deus, pergunta, quem és tu?
Quando o povo me perguntar, bom, Deus mandou, quem é Deus? Quando Moisés tinha recebido a ordem de Deus, ou tinha sabido por Deus que ele seria o condutor do povo que estava escravizado, ia conduzir esse povo para a liberdade, Moisés interpela Deus e pergunta, bom, mas eu vou chegar lá para eles e vou dizer que tu me mandaste, mas quem és tu? Qual é o nome que eu vou dizer? Deus responde a Moisés isto, eu sou. Eu sou quem eu sou, diz Deus. Ora, notem que quando a multidão pergunta a Jesus, pede a Jesus que lhe dê desse pão que dura, não é? Que leva para a vida eterna, eu quero isso. Mas estão perguntando com um outro sentido, não interessados em saber exatamente o que isso significa. Eles estão querendo satisfazer um interesse próprio. É assim que nós agimos, ou mais das vezes. Aí Jesus dá uma resposta definitiva. Ele diz, eu sou. Quando ele começa dizendo eu sou, ele está repetindo as mesmas palavras de Deus ao se identificar para Moisés. Isso está lá nas Sagradas Escrituras, daquele povo. Eu sou Yahweh, que é o Javé. Eu sou, Deus tinha dito, eu sou quem eu sou. Aqui Jesus diz, eu sou o pão da vida. Então é Ele que se dá como alimento. É Ele que é o pão que leva à vida eterna. É desse pão que Ele falava ao multiplicar o pão verdadeiro. Portanto, o pão verdadeiro era aquele que eles comeram. Mas o verdadeiro pão estava se apresentando. Estava dizendo, aquele pão vocês comeram. Vocês se saciaram com ele. Mas o verdadeiro pão sou eu. Aquele pão serviu para saciá-los materialmente. O verdadeiro pão sou eu. Aquele que você come e através do qual você ganha a vida eterna. Isto é, não morrerá. Mas para isso, é preciso que você creia. Esta é a obra de Deus. Creia naquele que Deus enviou. Vejam que, nesse texto extraordinário de São João, ele vai construindo aos poucos a personalidade, a figura de Jesus. Ele vai nos mostrando passo a passo quem é Jesus. Ele é aquilo que nós colocamos aqui e que serviu de mote, serviu de guia para essa nossa caminhada nessas semanas. O pão da vida. Jesus é o verdadeiro pão da vida. No texto, ele vai seguir, virão outras coisas que Jesus vai falar, e esse texto vai concluir, vai acabar de uma maneira espantosa, em que os discípulos mais chegados de Jesus, aqueles que estavam com ele lá no início, quando houve a multiplicação, aqueles vão ser interpelados por Jesus, vão ser questionados por Jesus. Este vai ser o final deste capítulo número 6, que é fundamental para a nossa fé. Ele precisa ser entendido na sua profundidade. Ele precisa ser estudado sempre. Porque cada vez que nós lermos esta passagem, cada linha, cada palavra em São João tem um sentido. Vejam aí, o pão verdadeiro e o verdadeiro pão. Este é um deles. O que levamos aqui, isto
que nós falamos antes. Jesus é o verdadeiro pão. O pão vivo descido do céu. Sem ele, nós não chegamos ao céu. Sem ele, nós não temos a vida eterna. Com ele, nós temos tudo. Então, a grande pergunta que se coloca para nós é exatamente esta. Você e eu, nós cremos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Nós cremos que Ele é o verdadeiro pão descido do céu? Como está a nossa comunhão com Ele? Comunhão com Ele significa comungar do seu corpo. Quando nós vamos à comunhão para recebermos a Sagrada Eucaristia, como é que nós nos dirigimos a ela? Penso que nessa nossa caminhada de hoje, nós tenhamos uma pista. O povo saiu de um lado para o outro, atrás de Jesus. Quando nós nos colocamos na fila para comungar, quer dizer, para irmos receber a Sagrada Eucaristia, deveríamos ter isso também em mente. Ao invés de ir perguntar a Jesus, quando chegaste aqui, na hora que estamos recebendo a hóstia consagrada, quer dizer, aquilo que para nós tem de ser o corpo de Jesus. Na hora que estamos recebendo, qual é o nosso sentimento em relação àquilo? Vivenciar esse momento fundamental. É Jesus se dando a nós como alimento de vida eterna. Será que passa pela nossa cabeça que estamos tomando ali o pão vivo descido dos céus? Vamos ingerir o pão da vida eterna. E Jesus quer que nós façamos isso sempre. Por isso ele se deixou ficar como alimento. Veja bem que esta passagem aqui, que está em São João 6, ela vai se repetir mais tarde, não contada por São João, mas quando na ceia, na última ceia, Jesus, depois de dar a ação de graças, ele pega o pão, dá graças a Deus e o reparte entre os seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos, isto é o meu corpo. É a hora da consagração. Isto é o meu corpo, é o corpo vivo de Jesus. Quando ele fala, vocês têm que acreditar na obra de Deus. Qual é a obra de Deus? É Ele mesmo, que se dá como alimento, como verdadeiro alimento. Ir à comunhão não é apenas sair andando pela nave da igreja para tomar a hóstia. E por que a igreja, mais recentemente, embora já tenha algum tempo, preferiu que a comunhão fosse tomada da própria mão, ou seja, a gente recebe na mão e a gente comunga nós próprios? Isso indica que somos nós que estamos comungando Jesus, que nós o aceitamos como Ele é, o pão da vida. Não é um terceiro que está dizendo isso para nós. Quando eu estico a mão, recebo o corpo de Jesus na minha frente, pego a hóstia e diante do ministro, eu comungo, eu estou dizendo, eu creio. Você já pensou nisso? Quando você vai à comunhão,
não deixe de ir, vá sempre. Claro que a gente tem que estar intimamente preparado. Vamos receber o corpo de Jesus. E porque vamos receber o corpo de Jesus, então isso deve ser algo que nos fale intensamente no nosso coração e que nos dê uma alegria indizível que só Ele pode dar. Aquele é o verdadeiro pão que nos enche de alegria, porque nos une a Ele. Mas veja, não somos nós que nos unimos a Ele, Ele é que quis se unir a nós, apesar da nossa incredulidade, apesar das nossas faltas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações. E eu diria, até mesmo por causa das nossas limitações, por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas faltas e, sobretudo, por causa dos nossos pecados, é que Jesus quer ficar dentro da gente. É que Jesus quer ser um conosco, verdadeiramente, o Emmanuel. E por isso, Ele se deixou ficar em forma de pão. Lá no capítulo 13 de São João, portanto 7 capítulos depois deste, vai se passar isso. Quer dizer, João não conta essa parte, tomar e comer, não. Mas isso é contado pelos sinóticos. E Paulo apóstolo repete isso. As palavras que são ditas na consagração, na hora da consagração, o sacerdote faz exatamente isso, ele repete o gesto de Jesus na última ceia e diz as palavras que Jesus disse. Isso está no Evangelho de São Lucas e que Paulo apóstolo repete. Ora, então foi Paulo apóstolo quem disse primeiro, porque o Evangelho veio depois. Então Paulo apóstolo ouviu isso. E ele é que registrou por primeiro as palavras de Jesus. E que São Lucas, então, referendou, colocou no seu Evangelho, porque Lucas ouviu de Paulo. Lucas foi um discípulo de Paulo, andou com Paulo. Então ouviu a pregação, a catequese de Paulo. E ele nos legou esse grande momento da vida de Jesus. Que é exatamente esse, o momento do pão da vida. Jesus se anuncia como o pão da vida aqui, em São João, nesta passagem daqui, aproveitando a multiplicação dos pães, e aproveitando aquilo que humanamente aconteceu, ou seja, o povo, por interesse próprio, voltou-se para Jesus como sendo alguém que satisfazia os seus interesses, os seus objetivos interesseiros. A multidão é interesseira. Aí Jesus põe as coisas no devido lugar, mas vai perguntar. Primeiro vai dizer, a obra de Deus, que milagre você faz? É este. Deus quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Quem é que Ele enviou? O próprio Jesus. E como o reino de Deus é pintado, não descrito como um grande banquete. Então, no banquete tem comida. No banquete tem bebida. Naquele banquete que João registra no 2º capítulo, ou seja, de Caná da Galileia, faltou a essência do banquete, o vinho. Jesus transforma a água em vinho, já prefigurando o que iria acontecer na cruz, quando do seu corpo iriam jorrar sangue e água, do seu coração jorraram sangue e água, a água se transforma em sangue. Todos esses foram sinais da divindade de Jesus, da sua messianidade e da sua divindade.
o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, porque Jesus, Filho de Deus, é Deus com Deus. Ele se deixa ficar entre nós, que não o vemos fisicamente, mas que o sentimos por inteiro. No nosso corpo, portanto, físico, na medida em que o tomamos como pão. E tomamos como pão, como alimento de vida e vida eterna na hora da comunhão. Estejamos sempre muito bem preparados para receber Jesus. E o recebamos com alegria. O recebamos sempre. Ele se deu para nós, ele se deixou ficar para nós, ele quer que nós o tomemos. Mas tenhamos sempre na mente isso. Não como interesse pessoal. Se eu levo Jesus dentro de mim, eu me transformo num com ele. E, portanto, eu tenho que seguir nas pegadas dele, fazendo aquilo que ele fez, dentro das minhas atividades normais, sendo quem eu sou, com os meus defeitos, com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Ele está ali comigo, e ele vai me ajudar a levantar-me das minhas quedas. Mas ele precisa estar comigo. E para ele estar comigo, ele estará sempre. Mas é preciso que eu creia que ele esteja ali. Acreditar. Esse é o ponto fundamental. Crer e crer sempre. Que Jesus é efetivamente o pão da vida descido dos céus. Para que nós tenhamos vida. E vida em plenitude, é preciso que nós comamos deste pão. Aí, a nossa carne, quer dizer, o nosso corpo, o nosso ser total, será completo nele. Aí, Jesus, um conosco, o Emanuel, nos transforma em um com ele. E ambos, nós e Jesus, levados por ele, seremos sempre um com o Pai. Foi assim que Nossa Senhora agiu. Ao dizer, faça-se em mim segundo a tua palavra, Maria se botou na condição de serva do Senhor. Está a serviço do Senhor. E viveu sempre a serviço dele. E como ela acreditou, ela levou Jesus. Foi a primeira que tomou Jesus no seu corpo. Aliás, formou o corpo humano de Jesus no dela. E, portanto, ela é como o Filho e o Filho é ela. Vamos pedir a Nossa Senhora, quando chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, que nos ajude a levar sempre Jesus conosco. Que ela nos ajude a comungar Jesus, quer dizer, comê-lo como pão na hóstia consagrada, com esse sentimento de pertença. Jesus quer que eu pertença a ele, e por isso ele se dá a mim. Que eu, entendendo isso, queira ser sempre um com ele. Seguro na mão de Maria e de José, que também acreditou. Assim, nós estaremos caminhando neste mundo, como caminhamos hoje, em direção à nossa pátria definitiva, que é a eternidade em Deus. Na morada de luz que Jesus preparou para nós. Assim seja o nosso caminhar de vida, o nosso caminhar para a comunhão. E tendo Jesus conosco, vivamos uma vida de alegria, uma vida de esperança, uma vida marcada pela presença dele em nós, para sermos sempre luz para os nossos irmãos, sal para os nossos irmãos, para sermos sempre de Jesus, com Jesus, por Jesus. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Até a próxima.